Golaçô tá na área, já chegamos, né, Éder Aleixo? Boa tarde, Letícia, boa tarde, galera. Chegamos aí, o bicho tá pegando em Belo Horizonte, hein? Tá pegando, vou te falar, principalmente pro lado do Celso Roth. Deve estar bem complicado ser o Celso Roth nesse momento, viu? As coisas vão ficando mais claras lá no Cruzeiro. A era Celso Roth deve durar no máximo mais 4 jogos. O nome pro ano que vem também parece estar definido. Depois da goleada sofrida para o Santos em BH, Celso Roth avisou. Eu estou trabalhando absolutamente dentro da perspectiva que a gente tem e de ter feito o contrato com o Cruzeiro, né? Quando eu vim para cá, eu disse, olha, eu quero conhecer o Cruzeiro, estou conhecendo o Cruzeiro e vou cumprir o meu contrato até o final, a princípio, né? Só que para o ano que vem, parece mesmo que Roth não fica na Raposa. E quem garante é o empresário do treinador, Jorge Machado. Em entrevista ao site Super Esportes, Machado afirmou que com a atual diretoria, Roth não continuará no Cruzeiro. A chance é 0, pois trata-se de um namoro que não deu certo. E ao que parece, o Cruzeiro... Especulações dão conta de que o Cruzeiro teria um novo técnico para 2013. O nome mais falado é o de Marcelo Oliveira, ex-Vasco. A diretoria da Raposa não confirma. E com o Brasileirão ainda rolando, os jogadores preferiram não falar muito sobre esse assunto. Para mim é difícil falar da situação, né? Até porque hoje a gente tem um técnico aqui dentro, né? O Celso, e eu respeito muito. Acho que até falta de ética eu dar, né, uma opinião sobre o outro treinador. A direção está tomando as atitudes que acha que tem que tomar. Nós temos contrato até dia 31 de dezembro. Já tínhamos falado isso para vocês, né? E sem comentário nenhum. Mas você que está nos assistindo e não joga no Cruzeiro, então não tem esse dilema ético do Leandro Guerreiro, você pode responder a nossa pergunta. Que tal Marcelo Oliveira como técnico do Cruzeiro em 2013? Participe do Golaçô, responda por SMS. Você só precisa escrever a palavra Golaçô sem acento, dar um espaço, colocar suas ideias e enviar para 72250. A sua mensagem aparece na telinha do Golaçô. Participe também pelo Twitter, @GolaçôBand, e pelo Facebook, Golaçô Oficial. Bom, quem está com a gente agora é o PC Almeida, comentarista da galera que representa a torcida do Cruzeiro. Suponho que seja sem dormir, preocupado, além de muito nervoso, coisa que ele está desde ontem, quando a gente começou a abordar aqui o nome do Marcelo Oliveira. PC, tá tudo bem com você hoje? Tá, tudo bem. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa ligada ao clube e realmente deixou nas entrelinhas ali que o técnico deve ser mesmo Marcelo Oliveira, e a torcida do Cruzeiro pode se preparar, pode preparar o espírito, porque nós vamos ter aí um 2013 complicado, porque o Cruzeiro não vai fazer grandes investimentos, vai trazer jogadores promissores, jogadores jovens. Isso pode ser, é uma faca de dois gumes, né? A gente não sabe o que pode acontecer, enfim. Vão ser apostas. O Cruzeiro 2013 vai usar muita base, a categoria de base, jogadores promissores e também alguns jogadores que estão aí. Alguns vão embora, outros vão ficar, mas o Cruzeiro 2013 deve ser basicamente isso. A diretoria pensa em remodelar, fazer uma coisa nos moldes do Coritiba, né? Só que o Cruzeiro não é Coritiba. Será que a torcida vai ter paciência para esperar que esses jogadores que vão vir desconhecidos, que eles mostrem futebol, que eles, enfim, evoluam dentro do Cruzeiro? É complicado. Eu acho que a diretoria tem que pensar bem no que está fazendo, porque já tivemos aí 2011 difícil, 2012 muito ruim, e agora 2013 também ruim. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer, né? Só o futuro, só Deus pode dizer. Ó, o Golaçô estava no ar ontem, quando o Marcelo Oliveira se desligou do Vasco. A gente contou para você na mesma hora, lembra? Agora você vai ver como é que foi a despedida dele do clube. Difícil manter de pé um técnico que vê seu time perder 6 vezes seguidas. Marcelo Oliveira não aguentou a pressão. Entrou num acordo com a diretoria do Vasco e fez as malas. A gota d'água foi a goleada por 3-0 para o Sport em pleno caldeirão de São Januário. Depois do jogo, Marcelo deu a entender que não ficaria mais no Vasco. Cabe a mim conversar, nós não estivemos aí no vestiário juntos e cabe conversar e reunir para ver com a cabeça mais tranquila, né? E ver, eu acho que o Vasco necessita de uma transformação, não pode ser tão passivo e se abater tanto diante de um gol no futebol. Marcelo Oliveira chegou ao Vasco no dia 12 de setembro após o pedido de demissão de Cristóvão Borges. Por causa da crise financeira que o clube atravessa, até hoje não recebeu salário. Foram 12 jogos no comando do time, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
Com os resultados negativos, ele quebrou a sequência de incríveis 54 rodadas na zona de classificação para a Libertadores. Como só restam 4 rodadas para o fim do Brasileirão, o Vasco optou por uma solução caseira. Gaúcho, que já assumiu o time outras vezes, será o interino até o campeonato terminar. Éder, você que já jogou, por exemplo, no Atlético, no América, no Cruzeiro, e se deu bem por onde passou, você acha que o fato de o Marcelo Oliveira ser identificado com o Atlético de alguma forma pode atrapalhar o trabalho dele no Cruzeiro? Letícia, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a pessoa, quando ela é profissional, ele está buscando o seu objetivo. O Marcelo vindo para o Cruzeiro, logicamente, vai fazer um bom trabalho, porque ele só foi para o Vasco porque ele estava fazendo um bom trabalho no Curitiba. Agora ele chegou no Vasco, o Vasco não paga nem água, não paga nada, os jogadores não recebem há muitos meses, né? Parece lá que o mês lá tem 90 dias e os jogadores ficam preocupados com isso. Agora não tem nada a ver, o Marcelo se vier para o Cruzeiro, eu sei que ele tem capacidade, como eu falei ontem, logicamente a rejeição é muito grande, mas ele é um cara capaz, ele é capaz, ele é um cara que eu tenho confiança no trabalho dele. Agora, como eu joguei no Cruzeiro também, eu fui campeão pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e a minha identificação é com o Atlético, mas isso não tem nada a ver. Agora o Cruzeiro tem que acabar com esse problema do Celso. O empresário dele fala que o Celso não quer ficar e não sei. Resolve logo a situação. Tem que pagar a multa. Celso, eu vou pagar sua multa, mas nós estamos te liberando agora. Traz o treinador que tem que trazer e fazer um time bom. Já que o PC mesmo falou que a diretoria do Cruzeiro não tem condições de fazer um grande time, pelo menos qualidade na contratação dos próximos jogadores. É isso que o Cruzeiro precisa. E aí, torcida cruzeirense, vocês já estão participando da nossa enquete? O que vocês acham do Marcelo Oliveira no comando do Cruzeiro em 2013? Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Participe por SMS. Mande uma mensagem, Golaçou no começo dela, sem acento, um espacinho. A sua resposta envia para 72250. Aguarda um instantinho para ver o seu texto rodar aqui na telinha do Golaçou. Tem também o Twitter, @GolaçouBand, e o Facebook, Golaçou Oficial. Agora vamos falar de Atlético, a gente ainda vai falar mais de Cruzeiro no Golaçou de hoje, hein? Além dos 9 pontos, qual será a diferença do Fluminense para o Galo? Com certeza é a campanha jogando fora de casa. Mais uma derrota fora de casa. Dessa vez para o Coritiba no Couto Pereira. E agora a luta pelo título ficou ainda mais difícil para os atleticanos. Se o Fluminense vencer no final de semana, já se torna campeão. Então a gente tem que focar aí para buscar essa segunda colocação e entrar diretamente na Libertadores. E foi essa derrota que deixou exposto o grande problema do Galo. No segundo turno, a equipe de Cuca não conseguiu repetir o feito da primeira parte do campeonato, que foi ser um visitante bem indigesto. Difícil jogar fora de casa nesse campeonato, a gente conseguiu algumas vitórias muito importantes, mas o fato de o Atlético estar se mantendo nas primeiras colocações faz com que as outras equipes nos estudem mais e entrem com o maior afinco de vencer os jogos. A última vez que o Galo deixou o cartão de visitas em uma partida fora do terreiro atleticano foi no dia 21 de julho, quando goleou o Sport por 4-1. É complicado ainda mais por ter esse agravante, mas a gente tem que saber que está no caminho ainda para conseguir até o título e tem que lutar até o final. Diante de um jejum de 11 jogos sem vitória longe de Minas Gerais, a missão agora é uma só. É o nosso objetivo já, diante do Vasco no domingo, né? A gente ir buscar a vitória para a gente conseguir de vez, pelo menos, tentar essa vaga no segundo lugar pela Libertadores. No Atlético, enquanto há chances matemáticas, há esperança. E são nos números que o elenco está apoiado. A gente tem mais 4 jogos pela frente, né? E temos que pensar ainda nesse restante de campeonato que nos falta, né? O que vai acontecer lá no dia 2 não sabemos, mas temos que procurar fazer o nosso melhor, né? Se ainda há essa chance matemática de nós chegarmos ao título, nós vamos brigar com isso até o final. E com medo de perder Ronaldinho Gaúcho, os torcedores do Atlético criaram na internet uma maneira de sensibilizar o jogador para seguir no clube em 2013. Foi elaborado um abaixo-assinado em um site de petição pública com o nome Fica no Galo, Ronaldinho. O criador da página afirma que a torcida do clube recebeu o jogador de braços abertos e que o ajudou, assim, a recuperar o bom futebol. Até agora, mais de 7.250 torcedores já assinaram essa petição. Quem quiser participar do abaixo-assinado pode entrar no Twitter do Golaçou, @GolaçouBand. O link para essa petição tá por lá. Fael, você já participou? Eu assinei. Eu acho até que realmente isso não adianta muito, é mais uma forma da torcida mostrar para ele o carinho que tem pelo que ele fez no Atlético.
Mas a verdade é que não adianta, gente. Principalmente um cara que tem como empresário, o Assis, ele não liga muito para assinatura virtual. O Assis gosta da assinatura do gerente do banco. Aí a triste realidade, eu vou falar com você. O Ronaldinho, quando veio para o Galo, eu lembro que o Golaçou me perguntou que nos primeiros dias que eu estava aqui no Golaçou, se eu aprovava o Ronaldinho. Eu falei que aprovava. E eu quase, nosso Deus, quase me pegaram quase que me demitiram aqui no dia seguinte. E eu me lembro bem disso. Você foi eu fui um dos crucificado. poucos que falei que queria o Ronaldinho, porque depois é um gênio. E peço, Ronaldinho, fica no Galo, filho, pede pouco. Aí dizem que é na faixa de 800 mil de salário, mas 400 mil de imagem, envolvendo também a Nike. Se for esse valor, dá para segurar ainda, mas se for acima disso, Ronaldinho, muito obrigado por tudo. Bom, vou perguntar para a torcida do Atlético. O Ronaldinho deve ficar para 2013? Participe por SMS, escreva a palavra Golaçou sem acento, o seu texto e envie para 72250. Você também pode ir ao Twitter, @GolaçouBand, e ao Facebook, Golaçou Oficial, para deixar a sua resposta. Vamos conversar com o Everton, então, lá nos estúdios da Rádio Esportes FM 94.1. Everton Guimarães, muito boa tarde. O que você acha desse movimento? E eu também quero que você analise o comportamento aqui do Fael. Sabe por quê? O Fael, eu tô achando ele muito desprendido com essa história de Ronaldinho Gaúcho. Se for pro Fluminense, beleza. Se for para não ficar, ótimo. O que você acha disso aí? Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos, boa tarde. Eu não acredito que ele vá para o Fluminense pelo simples fato de ter sido bombardeado pela imprensa daquele estado, né? O estado do Rio de Janeiro acabou arrebentando com a vida do Ronaldinho. E aqui ele não só reconquistou o bom futebol dele, mas acima de tudo reconquistou a honra dele, principalmente perante a boa parte da imprensa do Brasil. Então eu sinceramente não acredito que ele saia do Atlético. Eu não gosto de espalhar esse tipo de notícia, até porque ainda não tem nada que comprove. Mas ontem eu recebi a informação de que a coisa já está muito bem encaminhada no que tange a renovação dele e que usaria inclusive o prestígio do Ronaldo para trazer um outro grande jogador que inclusive atua no futebol europeu para a Libertadores. Então, para mim, o Ronaldo fica e o time fica ainda mais forte em 2013, viu, Então, o Letícia? Fael pode voltar a ter fé no abaixo-assinado, pode acalmar esse coração, que ele tá meio tenso ultimamente com essa história. Eu tô achando que ele tá assim, já se despedindo do Ronaldinho Gaúcho. Se tem que ter alguém que tem que se preocupar com o coração, sou eu e PC Almeida. Fael tá fininho, não tem que se preocupar com isso, viu? Ô Éder, só quero o seguinte, eu e o Everton somos meros mortais, eu quero que você peça pro Ronaldo ficar então, Éder. Você já joga o banco imobiliário com ele no tapete da sala, mas veja bem, a situação do Ronaldinho depende muito do Atlético, né? Eu acho que ele realmente, e o Atlético precisa do Ronaldinho na Libertadores. Se falou aí num jogador vindo de fora, eu espero que seja um jogador que faça gol, porque a diferença do Atlético em relação ao Fluminense é que os caras do Fluminense colocam a bola para dentro do gol. E o Atlético, as chances criadas, não consegue fazer o gol. Então, eu espero que o Atlético possa trazer um cara de frente de gol para fazer os gols. E o Ronaldinho fica. Eu acho que depende muito do Calil. Acho que o Calil vai estar fazendo um esforço muito grande e ele vai ficar. Porque até Belo Horizonte é uma cidadezinha mais tranquila, ele está mais calmo, mais tranquilo. E merece aí o Atlético, sem dúvida, a continuação do Ronaldinho no Atlético. Amanhã eu faço uma campanha, então, que vai deixar a Letícia calminha. Eu vou arrebentar aqui no Golaço. Assiste amanhã, então. Que beleza, só, promessas do Fael. Ô, Everton, me conta uma coisa. O Éder tá aqui falando do tipo de cara que teria que vir. Essa história aí que você escutou, fala mais ou menos da posição desse cara que joga na Europa? É um atacante. O grande detalhe, Letícia, que é complicado você externar esse tipo de notícia, porque não tem nada que prove. Mas a fonte que me passou essa informação é de Porto Alegre e é de extrema confiança. É fonte fidedigna. De que o Ronaldinho ficaria e de quebra ainda traria um grande atacante que atua no futebol europeu. A torcida vai curtir ou não vai, hein? Mas ele não disse o nome, mas acredito que sim, não é? Acredito que sim. Agora, ontem a Dimar Oliveira disse aqui no Nossa Área Terceira Edição que o Diego Tardelli também voltaria para o Atlético para a disputa da Libertadores. Ou seja, é um baita reforço também e um jogador que representa muito para a torcida atleticana. Acho que o ano de 2013, até pelo orçamento apresentado, tende a ser melhor ainda que 2012. Em relação ao Tardelli, eu acho que realmente seria o cara certo, porque identificou com o Atlético, jogou muito bem, está toda hora falando bem do Atlético no Twitter dele aí, eu acho que seria o cara também. E, logicamente, mais 2 ou 3 jogadores aí, o Atlético para a Libertadores estaria um timaço, porque o time do Atlético hoje é bom. E como eu falei, a diferença é que não tem um cara para pôr a bola para dentro. E um detalhe rápido, Letícia, se ainda há tempo, o Atlético tem boas moedas de troca, não é?
jogadores que têm muito valor de mercado. Isso pode representar, de repente, algumas boas trocas e a chegada de outros grandes jogadores. O Guilherme é um jogador que, de repente, pode ser usado numa troca ou numa venda, tem muito mercado, tem pouca idade. O André, que está no Santos também. Isso pode representar um reforço muito grande para a próxima temporada, sem dúvida. Mesmo com o título tão distante, né? Agora, cada vez mais, bons ventos soprando aí pelo lado do Atlético. Então a gente volta a conversar. No próximo bloco a gente vai ter Cruzeiro, vai ter América. Então fica por aí que o Golação volta já já.